Meus 8 anos. Vou estar lendo primeiramente apenas o primeiro e o segundo versículo. E agora os irmãos podem se assentar e vamos, conforme vamos lendo, vamos explicando, os irmãos vão acompanhando, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém? Olha a sua cabeça. Olha o Senhor comigo primeiramente. Todos os irmãos podem se assentar e ficar à vontade. Amém? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Senhor, mais uma vez, Senhor, estou, ó Pai, em tua presença, Senhor, te suplicando, ó Pai, e te adorando, ó Deus, na beleza de tua santidade. Pai, o teu povo, ó Deus, está, ó Pai, ansioso a receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, a falar, ó Pai, em nosso coração. Espírito Santo, eu te peço, não deixe que nós saímos daqui, ó Pai, da mesma maneira qual adentramos, mas que sejamos, ó Pai, uma vez mais, ó Deus, transformados pelo poder, ó Deus, da tua palavra. É o que eu te peço, ó Pai, nessa noite. Te agradeço. Amém e amém. Vamos sobre seus assentos. O livro de Salmos, ele faz parte de um conjunto de livros poéticos. Livros com uma beleza exuberante. Livros que nos ensinam a aproveitar a vida, a adorar a Deus e a ter compromisso, a nos moldar como pessoa, como esposo e como esposa. O livro de Salmos, mais precisamente, ele é dividido em 5 livros. Cada um deles traz a representatividade de um Pentateuco judaico. Aleluia. O livro de Salmos tem uma beleza surreal. O capítulo a qual lemos, ele faz parte do segundo grupo de livros de Salmos. E mais precisamente, o Salmo 51. Um salmo como outros 7, chamado de Salmos penitenciais. Esses salmos são conhecidos como salmos penitenciários pelo seu texto e por aquilo que eles expressam, por aquilo que o autor quis expressar. Esses salmos penitenciários, eles recebem esse nome porque em seu texto está descrito arrependimento, pesar por algo cometido, por um pecado cometido. O Salmo 51, ele foi escrito logo após o profeta Natã ter ido ter com o rei Davi e ter repreendido Davi pelo seu pecado. Aqueles que amam e leem a Bíblia sabem muito bem do que eu estou falando. Mas eu quero deixar uma pequena introdução do que houve com Davi antes de Davi escrever esses salmos. Se voltarmos a 2 Samuel, capítulo 11, teremos o relato de Davi, aquele que foi segundo o coração de Deus, estando em sua casa, em seu palácio, olhando de sua sacada, ele vê uma mulher, por nome de Betseba. E ao observar essa mulher, ele se apaixona pela sua beleza e manda
que a chamem, é que a tragam ao seu palácio. E quando ela chega no palácio, Davi deita-se com ela. Essa mulher, logo após, volta para a sua casa. Maravilhoso, Senhor. E passando alguns dias, ela manda dizer a Davi que ela está grávida. Só que tinha um grande problema nessa história toda. Davi era rei. Betseba era casada. Betseba tinha um esposo por nome de Urias. Aonde estava o esposo de Betseba? Urias estava na guerra, aonde Davi deveria estar também. Porque Davi era homem de guerra. Davi deveria estar frente aos exércitos de Israel, lutando ao lado do povo. Mas desta vez Davi fica em casa. E ele ficando em casa, ele comete uma atrocidade imensurável. Davi então, em sua cabeça, ao tentar reparar este erro, ele manda que chamem Urias, que o tragam da batalha. E quando Urias retorna da batalha, ele vai ter com o rei. E o rei pergunta como está a batalha. E logo após uma conversa, Davi manda que Urias vá para casa, na intenção que Urias chegasse em casa, deitasse com Betseba. E então todos pensassem, inclusive Urias, que aquela criança era seu filho. Só que há algo que acontece. Urias sai da presença do rei e deita-se às escadas do palácio. O rei mais uma vez manda-o chamar e ordena para que ele vá até a sua casa. Ele então questiona Davi e diz: como eu poderia ir para a minha casa se meus irmãos estão no campo de batalha? Davi, vendo que aquele plano inicial não deu certo, Davi então escreve uma carta. E nessa carta estava escrito: coloca Urias na frente da batalha, na linha de frente, para que ele seja morto. Davi enrola essa carta. Davi sela essa carta e entrega a Urias, para que Urias entregasse a Joabe, o comandante do exército. Aquele homem leva aquela carta, mal sabendo que ali estava a sua sentença de morte. Até onde um homem é capaz de ir para tentar esconder o seu pecado e o seu erro. É, Jesus, aleluia, é verdade. E quando ele chega e entrega aquela carta, Joabe então coloca Urias na frente da linha de batalha. Urias morre. A notícia chega até Davi. Davi toma Betseba por esposa. E então Davi pensa que estava tudo resolvido. Passam-se meses. E então Deus envia a Natã. E Natã chega e conta a Davi uma história. Uma parábola, podemos assim dizer. Que havia um homem em certa cidade que tinha um cordeiro. E nessa mesma cidade havia um homem rico que dispunhava de diversas riquezas, de diversos cordeiros. E então, chegando alguém para visitá-lo, ele toma o único cordeiro que aquele homem pobre tinha e o mata e serve ao viajante. Davi então se enche de fúria e diz que aquele homem era digno de morte. Natã prontamente olha a Davi e diz: este homem é tu.
Davi rasga as suas vestes. Porque para ele, aqueles erros estavam escondidos. Estava resolvido. Mas ele esqueceu por um momento de um Deus que tudo podia ver, que tudo sabia. Então temos Davi compondo e escrevendo os Salmos 51. Nessa noite, eu quero dividir o livro, esse versículo, esse capítulo de Salmos 51, em 5 partes. E a cada parte que fomos lendo, essa sequência de versículos, eu quero meditar com você. Os primeiros 2 versículos que lemos, o versículo 1 e o versículo 2, trazem o nosso primeiro tópico, o pedido de perdão de Davi. Aqui temos Davi já tendo sido repreendido por Natã, já tendo visto o quanto ele estava errado. Ele se curva perante Deus e diz: Deus, compadeça-se de mim. Deus, perdoa-me pela multidão de tuas misericórdias. Glória a Deus. Porque se há alguém que pode nos perdoar, é Deus. Da mesma forma que nós não podemos esconder de Deus os nossos pecados, Ele é o único que pode nos perdoar. Olhamos o contexto histórico. Davi vivia debaixo da lei dada a Deus, a Moisés. E o que me chama a atenção, e eu vou voltar a falar sobre isso no decorrer da pregação, é que na lei não existia nada que Davi pudesse fazer para ele ser perdoado destes erros. Então ele clama e busca a Deus, que Deus se compadecesse dele pelas suas infinitas misericórdias. No versículo 2 ele pede para que Deus o lave completamente de sua iniquidade. E lavando então de sua iniquidade, ele pede para que Deus o purifique de seu pecado. Porque quando Deus, Ele estende a mão para nós, quando somos capazes de aceitar que somos errados, que pecamos, quando reconhecemos este erro, Deus nos lava, Ele nos purifica. Glória a Deus. Glória a Deus. Para Davi era a única saída, era que Deus se compadecesse dele e o livrasse, e o perdoasse, e o lavasse e o purificasse. Aleluia. Glória a Deus. Eu volto a lembrar, pela lei, Davi não tinha perdão. É verdade. Pela lei, Davi deveria, junto com Betseba, ser morto. Ele busca em Deus, pela aliança que ele tinha com Deus, o perdão dos seus pecados. Logo após, o versículo 3, 4, 5 e 6, Davi
faz uma oferta de confissão. Em outras palavras, ele reconhece o seu pecado. E ele está pronto a confessá-lo a Deus. O versículo 3 diz assim: porque eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Senhor, eu reconheço que eu pequei. Senhor, eu sei que o que eu fiz é digno de morte. Senhor, este pecado me atormenta diariamente. E o pecado faz isso conosco. Quando não buscamos o arrependimento, quando não confessamos o nosso erro, o pecado faz isso. Aleluia! O pecado, ele tem um poder sobre nós grandioso. Isaías vai nos dizer: no capítulo 59, no versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado tem esse poder sobre nossa vida. O pecado não confessa. Ele faz com até que Deus não nos ouça. Imagine você clamar a Deus por algo, pedir a Deus por algo, e ter um pecado não confesso, um pecado não arrependido, e Deus não ouvir a sua oração. Eu poderia muito bem trazer nessa noite, no culto de mocidade, uma palavra de vitória, de bênção. Mas nessa noite eu quero que você medite no íntimo do seu coração, no profundo de sua alma, sobre o que está sendo dito nessa noite. Davi está recitando esse salmo, compondo esse salmo em penitência a Deus pelo seu pecado. Davi, ele expressa o conhecimento de seu erro. Isso falta em nós. Muitas vezes pecamos, erramos. Tratamos isso muitas vezes como: foi só um deslize, foi só um pisar na bola, sair dali um pouquinho. Pecado é pecado, desde o menor até o maior. E todo pecado necessita de confissão perante Deus. Se com tua boca confessares, com nossa boca devemos confessar com o nosso erro. Davi segue no versículo 4: além de ter pecado contra e com Betseba, ter pecado contra Urias, consequentemente ter pecado contra Israel, Davi primeiramente e majoritariamente peca contra Deus, porque todo pecado é contra Deus. Se eu falar mal da irmã Maria,
eu estou pecando contra ela, mas eu também estou pecando primeiramente contra Deus. E Davi, ele reconhece de tal forma que ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi, ele via que Deus o havia visto pecando. Deus o havia olhado em seu pior momento de vida. Deus o estava contemplando. De maneira que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi aqui já não se importava com a punição que Deus lhe traria, a punição que Deus traria sobre ele e sobre a sua casa pelo seu erro. Davi diz, em outras palavras: Senhor, tu pode punir, tu pode pesar a tua mão, porque até nisto eu sei que tu és justo. Amém, glória a Deus. Porque o teu julgamento é puro, Senhor. Erramos, pecamos, transgredimos a Deus. E quando não confessamos e somos punidos pelo Senhor, porque todo pecado não passa ileso. Todo pecado tem a sua consequência. Perguntamos a Deus o porquê disso. Deus, ele é justo. Se isso acontece, é porque algo você fez. Deus, ele é o justo juiz. Para Davi, ele seria punido, ele deveria ser punido pelo seu erro. No versículo 5, Davi reconhece que desde a sua formação ele já nasceu em pecado. Aqui Davi se refere a Adão em sua essência pecaminosa, porque Adão, sendo o primeiro homem, pecou. Todos os que vieram após eles já estavam contaminados pelo pecado, e somente por Cristo nós fomos purificados de nossos pecados. Somente através da morte de Cristo nós fomos purificados de nossos pecados. Ouçam bem o que Davi está dizendo: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Deus, desde o momento em que eu fui gerado, eu já era um pecador. Deus não há nada de bom em mim, senão o pecado. Nós devemos olhar para nós mesmos e dizer: Deus, de bom em mim somente tua presença. Fora isso é só pecado, fora isso é só erro, é só podridão, é só imundície, porque de nada de bom tenho eu, se não for a tua presença.
O versículo 6. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Eis que te comprases na verdade, no íntimo. Davi estava expressando, e ele sabia que Deus não se atentava àquilo que apenas saía da boca para fora, que Deus não se atentava a apenas aquele: eu perdoo o meu irmão, mas o meu coração diz: eu não perdoo. Deus conhece e se compraz por um íntimo puro e verdadeiro. Porque eu posso viver a minha vida inteira dentro de uma igreja. Eu posso dizer que eu perdoei todos os meus irmãos, que nada mais me atinge, que eu não tenho raiva de ninguém. Da boca para fora. Mas o meu coração guarda tanto rancor, tanta coisa não dita, tanta coisa não expressada, porque muitas vezes da boca para fora é fácil dizer: eu te perdoo, eu te amo, mas o coração está dizendo: aquilo que tu fez para mim, jamais eu vou perdoar. A palavra que tu me disseste jamais vai sair daqui de dentro. E quando eu digo isso, eu falo de mim. Por muitos anos, eu guardei rancor de uma pessoa. Por muitos anos aquilo me consumia internamente. Por muitos anos, por mais que a parte inferior não expressasse aquilo, mas o meu coração, ele maquinava aquilo de uma forma terrível. Só que eu sabia que aquilo não me fazia bem. Eu sabia que aquilo não era de Deus, que aquilo estava me prejudicando. E um dia, em uma conversa despretensiosa com uma tia minha, ela disse: Gustavo, isso não prejudica aquela pessoa, a gente tem que perdoar. Gustavo, isso só fica dentro de você. Só você que vai sofrer com isso. Só você que vai manter esse rancor e essa raiz de amargura dentro de você. Aquela pessoa está nem aí porque ela fez para ti. Aquilo para ela já passou. Aquilo já não importa mais o que ela fez para ti, o que ela fez para tua família. E então aquele dia eu cheguei em casa. Eu disse: Deus, eu perdoo. Deus, arranca de mim toda essa mágoa, todo esse rancor, toda esta tristeza e tudo isso que me consome. Porque aquilo não me fazia. A partir daquele dia, eu arranquei aquilo de dentro de mim. Eu perdoei de uma forma íntima e pura. E Deus sabe o que eu estou falando. Deus sabe da forma que eu falo isso. Porque quem sabe do que eu estou falando, sabe que eu não perdoaria. Por todos os fatos descritos. Mas como eu me questionava: Senhor, como eu vou falar sobre perdão para a tua igreja?
se eu não tenho a capacidade de perdoar? Como eu vou dizer para meus irmãos, perdoem verdadeiramente, abram seus corações e perdoem, se eu não poderia perdoar, eu não tinha essa capacidade? Hoje eu digo, perdoem de coração. Passa bem na frente. Isto só vai melhorar isso. Olha que sai da frente. Vocês vão ver o agir de Deus melhor na vida de vocês. Aí ele está de Por muitas vezes eu disse, Senhor, eu sei que isso Aleluia! mas eu não consigo. De mim só eu não consigo. Mas a partir do momento que eu disse, Deus, me ajuda, aquilo sumiu. Ai, Jesus. Aquilo desapareceu. É esse o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro perdão. Quando Davi fala de seu íntimo, quando Davi fala que Deus o faz conhecer do íntimo a sabedoria, é isso que Davi estava querendo dizer. Que não adiantava ele apenas se arrepender da sua boca para fora, e no seu íntimo ele não tem se arrependido. Essa oferta de confissão feita por Davi a Deus era o que nós deveríamos fazer todos os dias. Era o que nós deveríamos dizer todos os dias. Senhor, contra ti pequei, contra ti somente pequei. Eu fiz mal perante os teus olhos. Eu aceito o teu justo juízo. Mas, Senhor, no meu íntimo eu me arrependo. No meu íntimo eu perdoo. No meu íntimo eu aprendo com a tua santa sabedoria. No meu íntimo, Senhor, eu apelo às tuas infinitas misericórdias. Glória a Deus. Lembre-se que pela lei Davi não tinha salvação. Glória a Deus. A partir do versículo 7, temos Davi orando pela sua pureza moral. O versículo 7 diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aleluia. O que Davi estava querendo dizer com isso? Se voltarmos a Levítico, Glória a Jesus. no capítulo 14, se não me foge a memória, Louvado e grande seja o é dada por Deus a Moisés a lei da purificação para os leprosos. O isopo era um ramo que era molhado no sangue de um animal e aspergido sobre as águas. E então o leproso entrava, se banhava para a sua purificação após ser limpo da lepra. O que Davi estava dizendo aqui? Senhor, este pecado se alastrou em mim como lepra. Este pecado começou com um simples olhar e terminou com um assassinato. O pecado ele começa pequeno, e quando vemos, ele se alastrou como a lepra e tomou conta do corpo inteiro. Aquele pouquinho que não faz mal no começo
Quando você vê, já tomou conta do seu corpo inteiro, já destruiu a sua vida, já destruiu a sua família, já fez você perder os seus amigos. Aqui Davi compara o seu pecado e o seu estado pecaminoso a um estado de lepra. Purifica, e então eu ficarei limpo. Senhor, faz-me passar pela purificação, e então eu ficarei limpo. Lava, e ficarei mais alvo que a neve. Jesus, amém, Pai. Isaías, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: vide então e arguirei, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais brancos que a neve. Eles Aleluia. se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca. Era essa purificação que Davi pedia a Deus em seu ato de penitência. Ele apenas não queria ser purificado do seu pecado que havia tomado conta de seu ser. Ele também queria ser limpo, ser lavado, para que se tornasse branco como a lã. Porque quando somos lavados, quando somos purificados pelo sangue de Jesus, Aleluia. Davi aqui se referia à purificação da lepra, mas nós, se disséssemos: Senhor, purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, nós diríamos: Senhor, lava-me com o teu sangue, purifica-me de meus pecados, porque somente assim eu poderei adentrar em teu santo lugar. Somente assim eu terei poder de adentrar ao céu. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que tu esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Senhor, o pecado tirou o júbilo e a alegria. Senhor, eu não posso mais ouvir júbilo e alegria, porque o pecado, quando ele não é confesso, ele vai gerando uma consciência pesada. O eu saber que está errado, mas eu não estou nem aí. Aquilo vai pesando até você se confessar perante Deus. E o pecado, ele vai tirando a alegria, o louvor e a adoração. Esconde, Senhor, vira o teu rosto de todas as minhas iniquidades, apaga todas as minhas iniquidades. Ele pede para que Deus vire o seu rosto, para que Deus não veja e não olhe a podridão, a imundície que ele havia se tornado.
E mais uma vez ele pede para que Deus apague as suas iniquidades. E o versículo 10 traz algo magnífico. Oh, Cria Jesus Santo. em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria. O criar aqui não é o mesmo criar usado em Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Um criar do nada. Davi não queria que Deus criasse algo em cima daquele seu coração, já corrompido pelo pecado, já defasado pela iniquidade. Davi pede a Deus que Deus crie do nada um coração puro, um coração sensível dentro dele, e que Deus o renovasse. Dentro dele, um espírito inabalável. Amém, Jesus. Ele estava dizendo: Deus, não apenas ajeita o coração que eu tenho, esse coração que já pecou, esse coração que já errou, mas cria em mim um coração puro novamente. Glória a Deus. Faz, Senhor, novamente que o meu espírito seja inabalável. Faz, Senhor, com que eu não peque mais. Aleluia. Que quando, Senhor, o pecado bater em minha porta, o meu espírito esteja firme e reto com o Senhor. Quantas vezes nós reclamamos a Deus, pedindo a Deus para que Deus criasse em nós um coração puro, Aleluia. e um espírito inabalável. Aleluia. E essa terceira parte, no versículo 11, ele diz: Deus, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. O pecado não confesso, não arrependido e não perdoado faz com que nós sejamos lançados para fora da presença de Deus. Faz com que nós nos afastemos da presença de Deus. E há algo aqui que também me chama muita atenção. Não retires de mim Teu Espírito. o Santo Espírito. Aleluia. O que seríamos nós sem o Santo Espírito de Deus? É verdade, Deus. Davi já havia presenciado em sua história alguém a qual Deus havia retirado o seu Santo Espírito. Ele já havia presenciado Saul sem o Espírito de Deus, e ele tinha visto como Saul tinha ido de mal a pior, porque duro é quando alguém não
tem o Espírito Santo. Porque duro é quando o Espírito Santo é retirado de alguém. Duro é quando o Espírito Santo se retira de nossa vida. Porque visitamos lugares onde o Espírito Santo não coloca a planta de seus pés. Porque os nossos olhos veem coisas que o Espírito Santo não agrada que vejamos. Porque da nossa boca saem palavras que não agradam o Espírito Santo. O que poderíamos nós fazer, irmã Maria, sem o Espírito Santo em nossa vida? O pecado afasta, faz separação entre nós e o nosso Deus. Já lemos isso. O Espírito Santo se afasta. Oh, E Jesus. quanto mais longe Ele está de nós, mais perto nós estamos do inferno. Ore a Deus todos os dias por perdão. Peça a Deus todos os dias para que o Espírito Santo guie os seus caminhos. Tenha temor e tremor em perder a presença do Espírito Santo em sua vida. No 12 ele pede para que Deus o restitua a alegria da salvação. Pois com o pecado que ele havia tido, ele havia perdido a sua salvação. Quem vive em pecado não tem salvação. Quem vive em pecado vai para o inferno, está condenado ao inferno. Nós não temos meio termo. Nós não temos pecadinhos de estimação. É pecado. E o pecado sem arrependimento e sem perdão conduz o homem ao inferno. Não tem aquele Deus, não se importa com o que você fez no verão passado. Se o que você fez no verão passado foi errado, foi pecado, e você não se confessou perante Deus, você não se arrependeu, você vai para o inferno. O Espírito de Deus se retira de você, e o que lhe espera é a condenação eterna. O salmista pede para que Deus restitua a alegria da salvação. Pois até isso o pecado tira de nós a alegria de sermos salvos. Eu posso perguntar para qualquer um dos meus irmãos, se até mesmo quando você está passando a sua pior prova, se eu chegar e dizer, irmão, glória a Deus, você vai glorificar. Irmão, está tudo bem, tem problema, tem, mas está tudo bem, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Amém. Porque Ele é santo, Ele merece todo louvor e toda adoração. Sustenta-me com um espírito voluntário. Davi está dizendo, Senhor, sustenta-me, segura para que eu não caia novamente. Coloca em mim o teu Espírito para que eu não caia novamente, para que eu não erre novamente. Um espírito voluntário, porque através do perdão que eu alcanço, que
que eu hei de alcançar. Eu te tenho uma promessa, Senhor, de um culto renovado. E o versículo 13 diz, Senhor: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Porque somente aquele que alcança e obtém o perdão, que reconhece e confessa o seu pecado, ele pode ensinar outros pecadores o arrependimento. Ele pode ensinar a outros pecadores os caminhos do Senhor. Amém, Jesus. Só aquele que enxerga o verdadeiro caminho pode trazer aqueles que estão na escuridão à luz. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse certa vez: poderá um cego guiar outro cego? Deus maravilhoso. Então, guiando, ambos cairão. Somente aquele que tem os seus olhos abertos pode guiar aquele que está em trevas, aquele que está cego espiritualmente, para os caminhos de luz. Pode trazer pecadores ao arrependimento e fazer com que esses pecadores se convertam a Deus. Oh Deus, aleluia. No 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Aqui ele se lembra mais uma vez do pecado de ter matado, de ter assassinado Urias, do sangue que estava em suas mãos. Ele pede para Deus livrar daquele sangue, pois só então a sua língua exaltaria a justiça de Deus, pois só então ele poderia dizer que estava livre daquilo que Deus o havia julgado, que Deus o havia punido. E ele tinha novamente a alegria da salvação. No versículo 15 ele pede: Deus, Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Ninguém em pecado louva a Deus. Pode até cantar, mas não louva. Pecador não adora, pecador não louva, pecador canta. Você pode vir aqui na frente recheado e atolado de pecado e cantar o hino. Você vai estar só cantando da boca para fora. Aquilo que você está cantando não vai passar desse telhado. Aproximadamente 8 meses se passaram desde o pecado de Davi com Betseba, até Natã ir visitá-lo e repreendeu. Aleluia. Durante esses 8 meses, Davi certamente não adorou a Deus. Certamente a sua boca não manifestou os louvores a Deus. No versículo 16: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria. Aleluia. E não te agradas em holocausto. A lei de Moisés dizia que Davi e Betseba deveriam morrer por causa do adultério, que Davi deveria morrer por ter assassinado deliberadamente a Urias. Em outras palavras, Davi estava dizendo: Deus, se na tua lei houvesse um tipo de sacrifício que fizesse com que os meus pecados fossem perdoados, então eu não me importaria de sacrificar 1000 bois,
de oferecer em mim holocaustos a ti, para que o meu pecado fosse perdoado. O versículo 17 nos traz o ápice da graça de Deus. Amém, Jesus. E aquilo que Deus espera de nós. Sacrifícios agradáveis a Deus são Aleluia. espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás. Ó Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Deus, santo é teu nome, Pai. Deus jamais vai rejeitar um coração quebrantado perante Ele. Deus jamais vai rejeitar um coração contrito perante Ele. Deus jamais vai rejeitar um coração verdadeiro perante Ele. Deus jamais vai rejeitar um crente com joelho dobrado, coração quebrantado e lágrimas em seus olhos, pedindo perdão. Não havia sacrifícios que pudessem fazer o pecado de Davi ser perdoado. No versículo 1 e 2 ele apela a Deus as suas infinitas misericórdias. Amém, Jesus. Com um coração quebrantado, com um coração retido. Qual foi a última vez que quebrantamos o nosso coração perante Deus? Qual foi a última vez que derramamos lágrimas perante o Senhor? Aleluia. Qual foi a última vez que nos arrependemos de algo? Medite. Olhe para dentro de si. Algo Amém, Jesus. em nossos Aleluia. dias, em nossa vida, que a cada dia nos tem feito nos afastar de Deus, dia após dia. Algo que nós, como igreja, temos permitido. Temos permitido, temos deixado nosso coração duro, inquebrável. Temos permitido pessoas falar para nós, cheias de pecado. Aleluia. Não confessam. Oh, Os Jesus. nossos tempos e os nossos dias têm sido de grande escuridão. Ai, Senhor. Há coisas que nos fazem parar e refletir. Se temos mesmo agradado a Deus. O versículo 17, irmãos, 18 e 19. O 18 diz: faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Amém, Jerusalém. Jesus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém, Jesus. Aleluia. Esses dois últimos versículos, alguns teólogos dizem que esses dois últimos versículos foram acrescentados anos, até mesmo séculos depois, ao Salmo 51, porque para alguns diferem da essência do texto, Aleluia. mas alguns, e eu fico com
bênção, que retratam essa petição para que Deus fizesse bem a Sião, que Deus edificasse novamente os muros de Jerusalém, como um ato profético, mas também Davi falando a Deus de si mesmo, dizendo: Deus, a minha Sião, o lugar de meu culto, está arruinado. Deus, a minha Jerusalém, por causa de meus pecados, estão com os muros quebrados, estão com os muros destruídos. Deus, depois de toda esta minha penitência, de todo esse meu cantar de penitência, agora faze bem a mim. Restaura e ergue novamente os meus muros, como sinal de aceitação de tudo que eu tenho falado, Senhor. Amém, Jesus. E então, aleluia. Depois disto, o Senhor voltará a se agradar dos sacrifícios que eu oferecerei ao Senhor, Amém, Jesus. dos holocaustos e todas as ofertas queimadas. E sobre o teu altar eu poderei voltar, Senhor, a oferecer holocaustos. E aqui eu caminho. Amém, A Jesus. concluir aquilo que Aleluia. Deus trouxe ao meu coração Oh, Deus. durante o dia de ontem e o dia de hoje. Que isso sirva. Oh, Esse salmo Jesus, Santo penitencial. Pai. Derrama. Esse salmo que Davi relata a sua penitência. Aleluia. Esse salmo que Davi escreve logo após ser repreendido de forma dura. E se formos a Samuel, segundo Samuel 11, vemos que Deus o perdoou em sua eternidade. Mas houve a santa justiça de Deus. Que você nesta noite olhe para dentro de si Amém, Jesus. Aleluia. e veja a capacidade que você tem tido de confessar o seu pecado, de confessar o seu erro, Amém. de olhar para dentro e ver mesmo se você tem um coração contrito, quebrantado, derramado perante Deus. Coloque-se de pé. Amém, Jesus. É uma reflexão para o nosso Deus. É algo a ser lido, relido e meditado quantas vezes forem precisas sobre aquilo que Deus exige de nós, sobre aquilo que Deus quer de cada um de nós, dia após dia. Hoje somos agraciados com a graça da salvação. Todos os nossos pecados foram purificados. Amém, Jesus. Aleluia. Cristo levou sobre ele o peso de nossos pecados. Jesus. Aleluia. Mas isso não nos implica de não termos que pedir perdão, de não termos que nos consertar todos os dias. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Amém, Jesus. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Pai santo. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Eu te agradeço, ó Deus, pela palavra pregada, pelo Senhor ter falado, ó Deus, comigo, ó Pai, e com, Senhor, a tua igreja. Porque, Senhor, se esta palavra, Senhor, falou, ó Deus, com a
imensamente satisfeito. Se a tua palavra, Senhor, gerou, ó Pai, constrangimento, ó Deus, em apenas um de meus irmãos, Senhor, eu já saio daqui, ó Pai, satisfeito com a tua palavra. Satisfeito, ó Pai, com todo o esforço empregado. Espírito Santo, continua a cada dia mais, nos fazendo caminhar à luz daquilo que tu desejas para nós. Nos faz, Senhor, a cada dia, Senhor, sermos, ó Deus, melhores perante Ti. Que a cada dia mais, Senhor, nós possamos, ó Deus, nos quebrantar, ó Pai, perante, Senhor, a Tua presença. É o que eu te peço, ó Pai, e te agradeço. Amém.